Vamos então dar início, meus amigos. Opa, aqui. Aí, a nossa live do Núcleo Espírita Plano Maior, hoje, 22 de março de 2026. São 20 horas, 3 minutos, e nós, eu e Carlos Cabeça, começando o nosso Evangelho e Orações deste domingo. Domingo lindo, maravilhoso, um sol espetacular, temperaturas altas, como eu gosto, e assim nós vamos seguindo em paz. Carlos vai fazer a palestra sobre reuniões cristãs e nós vamos seguindo o nosso roteirinho aqui, como sempre, iniciando cumprimentando o pessoal que vai chegando. Joaquim Quezada, boa noite. Elka Capão, Reinaldo Pasqualini, Rogério Matias, muito bem, Alessandra Keller, minha prima, diretamente do Rio de Janeiro, Claudiomir Laza, André Gentil, Lúcia Aboba, pessoal vai chegando, e nós aqui prontos, né, Cabeça, para fazer mais um Evangelho e Orações, né? Estamos prontos aqui, estamos prontíssimos. Vamos dar só mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. Espero que estejam todos bem, que tenham passado um excelente domingo. Rosana Sanches Migiorim, muito bom, seja bem-vindo. Um abraço no marido, que também deve estar por aí nos acompanhando. E nós estamos aqui prontinhos para fazer o nosso evangelho, apenas esperando mais alguns minutinhos, cumprimentando o pessoal que vai chegando, para que a gente possa, então, dar início ao nosso evangelho. Não esqueçam de deixar os seus likes, para que o YouTube entenda que nós temos bastante audiência e somos queridos, e aí o nosso vídeo, nossa live vai mais longe, para que a gente possa, cada semana mais, ter mais gente conosco e mais gente aproveitando essas nossas conversas, nossos evangelhos, reuniões virtuais aqui, para enriquecer o coração, a mente de todos os nossos amigos. Muito bem, muito bem. Reinaldo Pasqualini e a sua turma, sejam bem-vindos. Rosana respondendo que o marido está junto. Muito bom, muito bom. Sejam sempre bem-vindos ao nosso Evangelho e Orações de domingo. Elizabeth Ramos, boa noite. Luara Molina, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, 5 minutinhos já passaram. Nós já podemos dar início ao nosso Evangelho e Orações. Jussiane Adrade, seja muito bem-vinda, Jussiane. Mais uma grande companheira de trabalho que está conosco aqui. E a nossa conversa, e Úrsula Sanches, Cristiane Sanches também, seja bem-vinda, Úrsula. Nós vamos então começar o nosso Evangelho e Orações hoje com uma pequena mensagem cujo tema é ajude a você mesmo, né? Para Carlos depois complementar com uma bela página de reuniões cristãs. Esta página que nós vamos ler agora de abertura é do Espírito, veio pelo Espírito de André Luiz, no livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier. E diz a nossa página de abertura aqui: não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exortam o Espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregues o templo da sua memória às más impressões. Não retires tua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto da sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o astote da fé em seus dias claros,
para que não falte a luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, não lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvides que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então nós vamos com essa belíssima página de André Luiz elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino mestre, pedindo a ele que nos abençoe nesta noite, onde nos encontramos aqui reunidos virtualmente com esses companheiros de jornada, companheiros que junto conosco buscam, Mestre Jesus, a cada dia mais aprimorar as nossas qualidades, fazer o aprimoramento interior, a reforma íntima, para que cada vez mais busquemos a tua excelência, Mestre Jesus. Que possamos nós, unidos, fortalecidos na tua fé, Mestre Jesus, estarmos sempre prontos a ajudar, a orar, ampliar a nossa fé e fazermos um trabalho que nos dignifique dentro da tua seara bendita de amor e de trabalho. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos deixar o professor Carlos aqui fazer a sua parte. Nós ficaremos aqui de ladinho, só aguardando para quando o professor Carlos acabar, fazermos as nossas vibrações, tá bom? Então, professor, estamos aqui na retaguarda. Boa sorte na sua palestra. Obrigado, Clóvis. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma live nossa, né? Esse conjunto de orações, de aprendizado que nós vamos ter, né? Que Jesus possa nos iluminar, né? Nos guiar, para que possamos, assim, passar a mensagem da melhor forma possível, para que todos possam entender. Esse é o nosso intuito, né? De poder fazer uma live e podermos aprender, né? Com tudo isso. Então, vamos iniciar a nossa reflexão trazendo à lembrança uma cena muito significativa do Evangelho, né? Que é o Evangelho de João 20:19, que Emmanuel nos traz na lição 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Então vamos ler esse pedacinho aqui de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, partindo dessa lição de João, né, nós vamos passar essa lição que Emmanuel nos traz, né? Mais um ensinamento que Emmanuel nos traz, nos ajudando a entender melhor as coisas, podendo nos aprofundar nas lições, nessas reflexões, e assim poder, através dos ensinamentos e do aprendizado, poder caminhar mais fortalecido, né? Nos ajudando e ajudando aqueles que caminham com nós, né? Se pudermos imaginar essa cena com mais profundidade, veremos que os discípulos não estavam apenas com medo físico, né? Eles estavam emocionalmente abalados. Haviam caminhado com Jesus, aprendido com ele, depositando fé e esperança. E, de repente, tudo parecia terminado na cruz, né? Imagina só, Jesus do lado deles, daqui a pouco Jesus vai embora, imagina como que eles podiam estar se sentindo, né? Era um momento de muita dor, né? De insegurança, de incerteza. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, pessoal, né?
quando enfrentamos dificuldades, quando perdemos alguém, né? Quando a vida parece perder o sentido. Nesse momento, muitas vezes o que fazemos, né? Nos isolamos. Mas os discípulos fizeram diferente, né? Eles permaneceram reunidos. Isso nos ensina uma grande lição, né? O isolamento enfraquece e a união fortalece, né? E é justamente nos momentos mais difíceis, né, que mais precisamos da convivência espiritual. E foi exatamente nesse cenário que Jesus apareceu com eles, né? Como primeira lição, né? Quando os corações se reúnem sinceramente em nome do Cristo, a presença espiritual acontece, né? Como o próprio Jesus ensinou, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome reunidos, lá estarei no meio deles, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, encontramos uma explicação de Jesus que ele não se referia ao número de pessoas, né? Mas ao sentimento que unia, né? Não era quantidade, mas era qualidade, né? O que atraía a presença espiritual, né? A caridade, a fraternidade, o sentimento sincero entre aqueles que se reuniam, né? Porque em vez de dizer 2 ou 3, ele poderia ter dito 10, 20, né? Bastavam 2 corações sinceros para que tudo possa acontecer, né? Por isso que ele disse entre 2 e 3, porque bastava 2 apenas. O coração aberto, né, com amor, que Jesus sempre, quando ele disse, né, no segundo mandamento, né, amar ao próximo como a ti mesmo, né, essa fraternidade de quando 2 ou 3 estiverem juntos, né, lá estarei. E é exatamente isso, né, amar ao próximo, é que faz essa força, essa comunhão, né, atende a todos aqueles que o chamam, né. Mas esse tem que estar com o coração em paz com seus irmãos, né? Porque às vezes alguém pode perguntar, então quer dizer, um só Jesus não vai atender. Se ele disse, atende a todos aquele que o chama, né? Mas ele quer que aquele irmão que está pedindo sozinho esteja exatamente, né, dentro do coração, não em paz, né? Ou seja, amar ao irmão, né, como a ti mesmo, ao próximo como a ti mesmo. Nesse ponto que ele está falando de um só, né? No capítulo Reuniões Cristãs, Emmanuel nos traz ensinamentos muito importantes, né? Ele nos diz que as reuniões em nome de Jesus não são encontros sociais, né? Elas são oportunidades de aprendizado espiritual, né? Ambiente de fraternidade e momentos de fortalecimento e fé. Mas Emmanuel nos alerta sobre algo muito importante, né? Muitas vezes participamos dessas reuniões apenas por hábito. Estamos presentes, mas não estamos realmente envolvidos, né? Isso nos convida a refletir. Será que estamos apenas comparecendo ou estamos participando de verdade? Precisamos tomar muito cuidado, né? Quando nós estamos fazendo o Evangelho do Lar em Casa, quando nós estamos participando dessa live, nós estamos realmente voltados para as lições que estão sendo dadas, né? Nós estamos de corpo presente e alma presente, né? Como diz, né? Mas com a mente distante, pensando nos problemas, nas preocupações, nas tarefas do dia a dia. Às vezes pode se distrair nesse ponto. E Emmanuel nos chama exatamente a atenção nisso. Temos que estar presente de corpo e alma, né? Para poder receber as lições, né? E assim perdemos uma grande oportunidade espiritual. Né? A reunião cristã é um convite à presença integral, né? Estar com a mente atenta, o coração aberto, né?
e a vontade sincera de melhorar. Porque os ensinamentos que nós estamos aprendendo, que nós vamos assimilando, é para quê, pessoal? É para o nosso melhoramento, né? Para a gente se melhorar cada vez mais. Quando eu tenho uma dúvida, quando eu entendo, por exemplo, puxa, eu ainda sou egoísta e tal. Através das lições, nós vamos mostrando que o egoísmo vai nos trazer prejuízo, né? Então, a vontade sincera de aprender é justamente para a gente ir gradativamente e diminuindo, né, esses pontos mais críticos nossos, né? Conta-se que um homem procurou um orientador espiritual. E ele disse para ele: eu frequento reuniões há muitos anos, mas sinto que a minha vida não muda, né? Não muda em nada, continuo, parece que vazio e tal. E o orientador fez algumas perguntas para ele, né? Você apenas participa ou você se envolve? Você escuta ou apenas ouve, né? Você reflete ou apenas concorda? Você aplica ou apenas admira, né? Quer dizer, eu aprendi, eu aplico na minha vida. Ou apenas admiro, ai, que bom, que lindo, né? E esse orientador concluiu para ele, né? A transformação não está na reunião. Está no que você faz com ela depois, com tudo aquilo que você recebeu, né? Essa reflexão é muito importante para nós, né? Quer dizer, todos os ensinamentos que nós vamos captando, nós temos que traduzir ele no nosso dia a dia, né? Nos nossos encontros com as pessoas, né? Quando as pessoas se reúnem com sinceridade para estudar o Evangelho, algo maior acontece, né? Segundo a visão espírita. Bons espíritos se aproximam, o ambiente se eleva, né? E os pensamentos se harmonizam, né? Há uma harmonia de pensamento, né? As reuniões cristãs são como pequenos flocos de luz no mundo. Parece incrível isso, né? Mas é verdadeiramente isso mesmo. As reuniões, principalmente as reuniões do nosso lar, são flocos de luz ao mundo, né? Há relatos espirituais, como nos estudos do André Luiz, que descreve a existência de verdadeiros painéis luminosos no plano superior, né? Chama departamento de atendimento. Quando alguém na Terra necessita de auxílio, quer dizer, quando alguém pede alguma coisa, ou está numa aflição, ou pede ajuda, né, para esses nossos irmãos, esses pontos de luz indicam locais onde está tendo as reuniões sinceras, né? Onde os benfeitores espirituais podem captar essa energia para auxiliar. Porque quando você faz esse evangelho no lar, quando essas reuniões nós estamos fazendo aqui hoje, né, quando nós vamos fazer a nossa vibração, por exemplo, são criadas essas energias, né, onde os nossos amigos espirituais captam para poder utilizar nos lugares mais necessitados, né? Isso nos ajuda a compreender algo muito importante, né? A reunião cristã não é apenas um momento de receber, mas também um momento de doar, né? Quando fazemos o evangelho no lar, achamos que aquilo é só para nós, para o nosso bem-estar, para, né, edificar a nossa casa, tal. Às vezes estamos contribuindo com alguém, né? Com alguém necessitado, que os nossos irmãos espirituais estão captando essa energia para poder ajudar esses nossos irmãos, né? Nós doamos nossos pensamentos, nós doamos sentimentos, nós doamos boa vontade, né? Estamos com o coração aberto, captando os nossos amigos espirituais junto, então nós conseguimos, né, emancipar toda essa energia positiva para os nossos irmãos, né? E essas energias são utilizadas para o bem. Mesmo sem perceber, estamos colaborando com o trabalho espiritual. Isso dá um novo sentido, né? A nossa presença. Divaldo nos ensina que
reuniões sinceras criam verdadeiros campos de força espiritual, onde entidades superiores podem atuar, né? Como acabei de dizer agora. A união sincera transforma o ambiente invisível, né? Nos primeiros tempos do cristianismo, os seguidores de Jesus não tinham templos como tem hoje, né? Igrejas, templos, casas espíritas, não tinha. Tinha uma igreja grande lá, mas na maioria dos lugares não tinha. Então eles se reuniam nas casas, nos pequenos grupos, muitas vezes em condições difíceis, lembra das catacumbas, né? São lugares realmente tudo, né? Mas o essencial que eles tinham, né, era a fé, a fraternidade, né? E o mais importante, né, o desejo sincero de viver os ensinamentos em Cristo, que Emmanuel sintetiza muito nessa lição dele, né? Será que nós estamos aproveitando tudo isso que estão sendo passado para nós? Aproveitando, ele diz, no nosso dia a dia, né? No livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, encontramos que todos os dias perseveram unânimes, né? Partindo o pão de casa em casa, né? Mesmo diante das perseguições, continuavam reunidos, né? E a força não estava na estrutura, estava na união deles, né? Hoje temos muito mais recursos, né, do que aquele tempo. Aquele tempo não tinha quase recurso nenhum, né? Mas temos mais recurso hoje, muito mais condições de angariar esses conhecimentos. Será que temos a mesma dedicação, né? Essa é novamente dizendo, né, uma reflexão importante para todos nós, né? E como deve ser uma reunião cristã, né? Emmanuel nos orienta com alguns pontos fundamentais e como devemos agir dentro das reuniões, né? Ele fala primeiramente na sinceridade, né? Estar com o desejo real de aprender. Ele fala da humildade, né? Reconhecer que estamos em evolução. Às vezes precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem um pouquinho de conhecimento e a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa vaidade, né? Por isso que ele diz que a humildade é reconhecer que estamos em evolução. Quando ele diz reconhecer que estamos em evolução, significa, amigão, você não está lá, você está aqui e está indo devagarzinho, né? Ele fala em fraternidade, né? Fraternidade é respeitar as diferenças, né? Que hoje está muito difícil isso, né? A gente vê por aí coisas assim realmente muito ruins, né? Ele fala de aplicação também, né? Viver o que aprendemos, né? Porque a reunião não termina quando acaba. Parece interessante, né? Ela continua nas nossas atitudes, em todas as nossas escolhas, né? Na forma como tratamos as pessoas. É muito importante isso, né? Hoje há muito desrespeito, hoje qualquer coisa a gente levanta crítica, né? E esse é um ensinamento maravilhoso, né? Que forma nós estamos tratando os nossos irmãos, sejam eles do nível espiritual que for, né? Jesus nos diz perdoar os nossos inimigos, por isso temos que tratar a todos da mesma forma, né? Jesus disse muito bem, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Fora da caridade e na salvação. O verdadeiro cristiano está na prática. Está na prática, está no nosso dia a dia. Não adianta eu estar aqui agora falando para vocês, olha, vamos fazer isso, e amanhã agir de uma forma totalmente discordante daquilo que nós estamos conversando hoje, daquilo que nós estamos aprendendo hoje, né? No programa Pinga Fogo, da TV Tupi de 1971, né?
Chico Xavier foi questionado pelo pastor Manuel de Melo. Já morreu Manuel de Melo. Ele era um pastor e, na época, a igreja dele era muito forte. Eu sei disso porque minha avó ia na igreja dele. E Manuel de Melo fala sobre o espiritismo, né? Que poderia considerar cristão. Ele fala, o espiritismo pode ser considerado cristão, né? E a pergunta refletia a dúvida comum, né? E ele falava, se existe diferença de interpretações, como a reencarnação, que eles não acreditam, né? E a comunicação com os espíritos, pior ainda, né? Como o espiritismo pode se dizer seguidor de Jesus, né? Fez essa pergunta para o Chico Xavier. E Chico respondeu com muita serenidade, respeito e humildade, como era o jeito dele, né? E ele explicou que o espiritismo não veio contrariar os ensinamentos de Jesus, né? Mas sim, olha que interessante, aprofundar a compreensão dos seus ensinamentos. Ora, mas é muito fácil da gente entender isso, né? Jesus, quando falou lá atrás, e nós estávamos lá, muitas coisas a gente não entendia. Né? E ele disse logo mais, quando Pedro perguntou para ele, mestre, por que você fala em parábola? Não é mais falar uma coisa para que todos possam entender? Ele disse, nem todos têm ouvido para ouvir. Nem todos entendem o que eu estou passando. Mas logo mais pedirei ao Pai que envie o Espírito de verdade, né? E está exatamente nisso, né? Quando o Chico fala, né? E Jesus, mas sim aprofundar a compreensão dos seus ensinamentos, né? Destacando que o essencial não estava na discussão teórica, né? Mas na vivência do amor, da caridade e do bem. Chico era magnânimo, né? E Chico ainda, ele destaca algo essencial, né? O mais importante não é a discussão de ideias, ele falou, né? Mas a vivência do bem, né? Ser cristão não é uma questão de rótulo, é uma questão de atitude, novamente, atitude. É perdoar, é ajudar, é compreender, é amar, mesmo quando difícil. Por que ele fala mesmo quando difícil? Porque às vezes nós encontramos dificuldades no perdão para com o próximo, dificuldades de amar ao próximo, né? Dificuldades em compreender o próximo, dificuldade em ajudar o próximo. Por isso que ele diz, mesmo quando é difícil, né? Emmanuel também nos ensina que o lar pode e deve ser uma reunião cristã. Por que ele diz isso, né? Quando uma família se reúne para orar, estudar e refletir, né? Cria-se um ambiente de proteção espiritual, e isso é notável para todos nós, né? Que quando nós fazemos o evangelho no lar, os amigos espirituais estão presentes, né? O evangelho no lar é mais do que uma prática semanal. Porque muita gente fala, né? Hoje eu vou ter que fazer o evangelho, puxa, mas estou sem tempo, esqueci, né? Então, o evangelho no lar não é mais do que uma prática semanal, né? É a construção de um ambiente de paz dentro de casa. É modificar o fluido interno da nossa casa num fluido energético, né? Muitas vezes queremos paz no mundo. Nós não fazemos vibração paz da Ucrânia, Irã, Estados Unidos, né? Muitas vezes queremos paz no mundo, mas esquecemos de construir paz dentro do nosso próprio lar. Olha que interessante essa passagem do Emmanuel, né? Ele diz que é no nosso lar, né, que mais somos testados, né? Na convivência, nas diferenças, nas dificuldades do dia a dia, né? E é no lar, ele diz claramente que é no lar que nós aprendemos a paciência, a tolerância e o amor verdadeiro, né? É interessante esse amor verdadeiro, porque
Às vezes o nosso pai coloca o nosso inimigo dentro de casa como filho, como esposo, como marido, né? Para que a gente possa amar ele como filho, como isso, sendo que no passado tivemos muitos problemas. Então, infelizmente, alguns não conseguem, mas a maioria das vezes a gente percebe, através dos livros que nós vamos relendo, né? Que realmente tem muitas vitórias sobre esse jeito de colocar os nossos irmãos dentro do nosso próprio lar, para que a gente possa amar ele como filho, e quando chegar na espiritualidade, perceber que ele era o nosso inimigo, mas o amor ele já prevaleceu, já passou sobre isso, né? E quando cultivamos esse evangelho no lar com sinceridade, né, nós transformamos o nosso ambiente, né? Criamos um refúgio espiritual. E mesmo após um dia estafante, né, quando a gente chega cansado, né, é dentro do nosso lar que nós vamos renovar. E por que nós fazemos o Evangelho do Lar toda semana? Porque quando nós fazemos o Evangelho do Lar, né, os fluidos energéticos no nosso lar ficam impregnados no nosso lar. Só que conforme todo dia vai passando, diante das nossas atitudes, de chegar cansado, de chegar contrariado, essas energias positivas vão anulando as energias negativas, vão nos ajudando a nos renovar, né? E o lar deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um verdadeiro templo, né? Olha que interessante. E muita gente acha que é porque para a gente faz o evangelho no lar é para estudar. Não é, querido. É para proteger o nosso lar. É para proteger a nossa família, né? Para encerrarmos, vamos voltar àquela cena inicial do que nós falamos, né? Os discípulos estavam reunidos e Jesus apareceu entre eles. Hoje se passaram mais de 2000 anos. Isso continua acontecendo, né? Sempre que nós nos reunimos com sinceridade, buscando o bem, estudando o Evangelho, a presença de Cristo se faz sentir, né? Porque a verdadeira reunião cristã não depende de lugar, né? Ela acontece quando os corações se unem em torno do bem, né? Jesus nos disse para nós: eu estarei convosco todos os dias, né? E tem uma citação de Chico Xavier, que ele costumava dizer que nunca estamos sozinhos quando estamos no bem. Interessante, né? Talvez possamos sair daqui hoje com uma decisão simples, né? Não apenas participar das reuniões, mas viver a reunião, né? Sentir tudo aquilo que nós fomos falando e te tocou no sentido, puxa, é verdade, eu estou agindo assim, não estou pensando assim, né? Então, viver as reuniões, né? Beber todo esse conhecimento, né? Levar conosco uma palavra melhor, uma atitude diferente, né? Um olhar mais fraterno, né? Principalmente para aqueles que nós não gostamos, tá? Amanhã é segunda-feira, vamos encontrar com muitas pessoas no nosso trabalho e sempre vai ter aquele que você não bate muito, né? Um olhar fraterno, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, tudo bem com você? Isso é um verdadeiro cristão, né? Porque assim que o evangelho deixa de ser teoria e se torna vida. Tá bom? Muito obrigado. Espero que passei a mensagem da melhor forma possível, que todos conseguiram captar. Obrigado. Boa noite de volta, pessoal. Sejam todos bem-vindos que já estão na nossa live aqui. E agora nós vamos tratar de fazer as nossas vibrações, que faremos com muito amor e com muito carinho. O professor Carlos vai ficar nos esperando para voltar no fim para a gente conversar mais um pouquinho. Então, por enquanto, nós vamos fechando os nossos olhinhos. Vou deixar vocês para buscar os seus copos de água. Coloquem seus copos de água para fluidificar. Assim, ao final da nossa
das nossas vibrações, as suas águas vão fluidificar e nós, aqui junto com vocês, faremos as nossas preces, as nossas orações. E vamos iniciar então pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Em especial Estados Unidos, em especial Israel e Irã e todo o Oriente Médio, essa guerra que está se alastrando, que está escalando cada vez mais, possa ser contida, possa haver diálogo, possa haver equilíbrio entre todos esses países, para que a paz possa ser restabelecida. Vamos vibrar também pela paz entre Ucrânia e Rússia, e que também esses dois países possam encontrar num diálogo de equilíbrio, de amor, de paz para os dois países e para os seus povos, então, ficarem com muita, muita paz naquela região toda. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam entender da necessidade da honestidade, da necessidade da empatia entre todos, para que o Brasil possa voltar a crescer, para que o Brasil possa voltar a ter saúde para o povo, possa ter educação abundante para todo o povo e ter também alimentação para o nosso povo brasileiro. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente, Mestre Jesus. Que as tuas correntes médicas possam entrar nesses locais, curar aqueles que tiverem permissão para ser curados, tiverem mérito para ser curados e ajudar a sanar as dores, aliviar as dores daqueles em que a cura não for possível. Vamos vibrar também por todos os detentos, que eles possam entender da necessidade de se restaurarem, de pedirem perdão pelos seus males praticados, iniciarem ainda nesta encarnação uma vida de refazimento, uma vida de arrependimento para com os males praticados. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as tuas caravanas socorristas possam resgatar todos aqueles que se arrependem honestamente dos seus males praticados. Nós vamos vibrar também para que nós possamos vibrar por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Todos esses irmãos possam olhar o Evangelho do Mestre Jesus, estudá-lo, compreendê-lo e usá-lo como meta para eliminar os vícios de suas vidas. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, enfim, Mestre Jesus, por todos aqueles que precisam de ter o teu Evangelho, a tua direção como diretriz para as suas vidas e se melhorarem cada dia mais. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, pela paz entre todas as religiões. Nós vamos vibrar por todos os lares em desarmonia, que a tua luz abundante e benfazeja seja derramada em todos esses lares em desarmonia e que ali possa iniciar um processo de paz, de harmonização, de equilíbrio entre todas as pessoas que ali moram. Nós vamos vibrar por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, que as caravanas, que as equipes de resgate possam ser incluídas no caminho certo a se direcionar para encontrar cada um desses desaparecidos. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, Mestre Jesus, para que levem os nossos bons espíritos, possam levar o nosso pedido de perdão e o nosso arrependimento dos males praticados nesta encarnação e de encarnações passadas a todos os nossos desafetos, para que possamos desencarnar andando para e passo ao lado deles,
para seguirmos um caminho novo no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar também, especialmente, Mestre Jesus, por todos os nomes que se encontram no chat da nossa live de hoje. Que a nossa live de hoje possa ajudar a todos esses cujos nomes ali se encontram e que eles possam receber a cura, as bênçãos de paz, de equilíbrio. Se forem pessoas desencarnadas, que possam receber a luz do mundo espiritual, receber a ajuda das caravanas socorristas, eles possam se arrepender também dos seus males praticados, pedir perdão a Jesus para terem uma boa possibilidade de serem encontrados e serem encaminhados às colônias do plano maior da espiritualidade. Nós vamos vibrar, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com câncer, com Alzheimer, com AVCs, com Parkinson, com esclerose múltipla, com problemas ortopédicos, com problemas de diabetes, com problemas de saúde outros que não foram citados, que todos esses irmãos possam ser ajudados, Mestre Jesus, eles possam receber a visita das correntes médicas de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul, para obterem a cura para os seus males, o equilíbrio para as suas dores, para seguirem em frente na sua jornada. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Que a tua luz branca, esterilizadora, Mestre Jesus, possa ser derramada por todos os cômodos do nosso lar. Vamos mentalizar todos os cômodos da nossa casa, para que fluidos benfazejos sejam instalados em cada cômodo, que fluidos deletérios, que miasmas sejam retirados e queimados na força do fogo Kundalini. Que os espíritos que venham trazer a discórdia possam ser orientados, esclarecidos a seguir um novo caminho. E assim, Mestre Jesus, nós vamos vibrando por nós mesmos. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós. Que a sua fé, Mestre Jesus, a cada dia ampliada mais em nossos corações e em nosso pensamento. E que possamos a cada dia mais estar dispostos, Mestre Jesus, a trabalhar na tua seara bendita de amor e de trabalho. E assim, encerrando mais um Evangelho, nós vamos agradecer a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanharam nessa noite, nesse Evangelho e orações de hoje, e pedirmos, Mestre Jesus, abençoa-nos, protege-nos, ilumina-nos a todos, permita-nos uma ótima semana e que a cada dia mais nós possamos estar com a nossa fé ligada a Ti, ampliada, fortalecida, para que possamos seguir os Teus passos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, senhores e senhoras, mais uma vez finalizando, eu e Carlos Cabeça, deixando um grande beijo para todos vocês, desejando uma excelente semana e até semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com vocês de novo para mais um Evangelho e Orações. Antes disso, obviamente, na quarta-feira, nós temos o nosso trabalho híbrido presencial e também na casa, também aqui no Evangelho, e podemos contar com vocês e podemos estar com vocês. Deus os abençoe, Deus os ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Clóvis, até amanhã. Até amanhã, Carlos. Se Deus quiser. Deus te abençoe. Obrigado pela palestra. Foi ótima. Obrigado.